nós vamos dar continuidade ao estudo da unidade 4 do livro didático de língua portuguesa. E nós vamos, nesse momento, fazer uma revisão sobre as funções do pronome se que vimos no último vídeo e vamos ver isso na prática, certo? Trabalhando aí com a resolução de duas questões de uma das atividades propostas. A atividade é a da página 93 e nós vamos responder as questões 2 e 3. E para isso, vamos fazer a leitura deste texto que aparece na primeira questão. Bom, vamos fazer a revisão. O pronome se pode exercer três funções. A primeira que nós vimos foi a de pronome apassivador, ou seja, o pronome se vai indicar um sujeito paciente, um sujeito que recebe a ação verbal. A segunda função é a de índice de indeterminação do sujeito, ou seja, nós vamos perceber que existe um sujeito, mas que ele não pode ser identificado. Portanto, nós temos um sujeito indeterminado. E, por último, o pronome se exercendo a função de pronome reflexivo, ou seja, eu vou ter um sujeito que, além de praticar a ação indicada pelo verbo, ele recebe aquela ação verbal. Ok? Bom, vamos agora responder as duas questões. O texto, nós vamos utilizar o texto da unidade, da questão 1 dessa atividade, esse anúncio, e nós vamos trabalhar principalmente com a parte que está mais destacada, que é, deixa eu usar aqui que é essa parte aqui, bom? Então, nós vamos usar esse texto aqui, consertam-se roupas. Agora, vamos lá para a questão 2, que é a primeira questão que nós vamos responder. Bom, nessa questão, pessoal, nós temos aqui, ó, releia a seguinte oração, consertam-se roupas. O sujeito aparece explícito nessa frase? Bom, como é que nós identificamos o sujeito da oração? Perguntando ao verbo. No caso, nós vamos perguntar ao verbo consertam-se, ok? Então, o que consertam-se? Roupas. Antonilce, ainda não ficou muito claro para mim. Como é que eu posso identificar o sujeito? Fazendo aquela passagem da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Se isso for possível, então sim, nós temos um sujeito na oração. Observem, roupas são consertadas. Eu pude fazer essa transição. Se eu pude, eu identifiquei, então, o nosso sujeito, que vai ser aqui roupas. Então, respondendo aqui a perguntinha, o sujeito aparece explícito nessa frase? Sim. Qual é o sujeito? O termo roupas. Agora, vejamos o item B dessa mesma questão. Como o termo se é classificado? Por quê? Bom, no item A, nós percebemos que existe um sujeito, ele apenas veio invertido na oração, né? Fugindo aí da ordem direta. Então, como é que classifica-se o se? Eu tenho um pronome apassivador. Por quê? Porque eu pude fazer a transição de uma voz passiva sintética para uma voz passiva analítica, percebendo que o sujeito roupas recebe a ação de ser consertada. Então, como classifica-se o termo se? Pronome apassivador. Por quê? Porque nós temos um sujeito paciente, ok? Agora vejamos a terceira questão. Aqui nós vamos, pessoal, classificar o pronome se em cada um dos itens. Então, indique nas orações a seguir a função do pronome se, utilizando PA para pronome apassivador, PR para pronome reflexivo e IIS para índice de indeterminação do sujeito. No item A, alterou-se a documentação. Vamos tentar fazer a inversão dos termos da oração. Se conseguirmos, então nós saberemos qual é a função desse pronome se aí. A documentação foi alterada. Eu pude fazer a transição, então no item A eu tenho aqui um pronome apassivador. Vou preencher aqui o quadrinho com o PA. No item B, nesta escola, estuda-se muito. A forma verbal é estuda
eu vou observar primeiro que ele está na terceira pessoa do singular acompanhado do pronome se. Nesse caso, eu posso ter um índice de indeterminação do sujeito. Vamos confirmar? Quem estuda muito nesta escola? Eu não tenho como identificar. Não aparece na oração. Então, eu tenho sim um índice de indeterminação do sujeito. No item B, nós vamos preencher com IIS. Item C. Promoveram-se atividades interdisciplinares. Bom, nessa oração, eu já vou observar que a forma verbal promoveram está na terceira pessoa do plural. Se está na terceira pessoa do plural, não pode ser índice de indeterminação do sujeito. Ou é pronome apassivador, ou é pronome reflexivo. A ação aí está voltando para o próprio sujeito? Bom, eu posso inverter os termos nessa oração? Vamos lá. As atividades interdisciplinares foram promovidas. Se eu posso fazer essa inversão, então eu tenho um pronome apassivador. No item C, nós vamos preencher com PA. No item D, machucou-se gravemente. Observem, machucou-se gravemente. Ele praticou a ação de machucar e machucou a si mesmo. Ele quem? O sujeito. Não veio explícito, mas eu percebo que essa ação realizada por esse sujeito voltou-se para ele mesmo. Portanto, eu tenho aqui um pronome reflexivo no item D. No item E, olhou-se excessivamente no espelho. Olhou-se excessivamente no espelho. Mais uma vez, eu percebo que o sujeito praticou a ação de olhar, mas ele olhou a si mesmo. Então, eu tenho novamente um pronome reflexivo. No item F, acredita-se em mudanças políticas. Forma verbal acredita, está na terceira pessoa do singular, podendo ser, portanto, um índice de indeterminação do sujeito. Vamos confirmar, perguntando ao verbo. Quem acredita em mudanças políticas? Eu consigo responder essa perguntinha? Não. Eu sei que alguém acredita, mas eu não consigo identificá-lo. Portanto, eu tenho um pronome indeterminado. Nesse caso, nós vamos preencher com IIS. O se exerce a função de índice de indeterminação do sujeito. Eu espero que tenha ficado agora mais claro o conteúdo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!